Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Hoje estamos a falar do regresso à agricultura. São convidados desta edição José Martino, é CEO da Espaço Virtual, Francisco Gomes da Silva, presidente do Instituto Superior, professor do Instituto Superior de Agronomia, e João Basto, presidente do Conselho de Administração da EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva. Já tentámos desmontar aqui alguns mitos relativamente à agricultura. Eu diria que relativamente ao Alqueva, durante muitos anos, e acredito que hoje esse mito já não se persista, existia um mito relativamente ao Alqueva, da sua capacidade de desenvolvimento. Ora, a verdade é que quando hoje olhamos para aquela região, está muito transformada, com uma produção agrícola extraordinariamente competitiva. A pergunta que lhe faço, João, é que qual é a capacidade de motor de desenvolvimento do Alqueva naquela região alentejana? Já agora, aproveitando essa questão do mito, já aproveitava a sua questão para dar duas ou três informações relevantes sobre o Alqueva, antes de passarmos ao impacto, de facto, do Alqueva na região. Em primeiro lugar, referir que da totalidade do investimento, que em 2015 será de cerca de 2.500 milhões de euros... De investimento onde, João? Em Alqueva. Em Alqueva. Nas infraestruturas, desde a barragem a toda a rede primária e secundária de rega, 80% está feito, está no terreno e está a operar. Dos 20% remanescentes, nós durante o ano de 2012 já lançámos todos os concursos para as empreitadas para cerca de 260 milhões de euros, sendo expectável que durante o ano de 2013 lancemos os concursos para as empreitadas que faltam para então darmos cumprimento ao objetivo de 2015. Esta era a primeira informação que acho que é importante termos relativamente ao projeto. A segunda é que estamos a falar de um projeto de regadio de uma enorme dimensão. Com a Alqueva duplicou-se a área de regadio pública em Portugal, mas estamos a falar simultaneamente de um projeto de regadio recente. Nós temos, neste momento, cerca de 53 mil hectares infraestruturados, ou seja, com água, dos quais 36 mil hectares apenas entraram no sistema nos últimos 2 anos. Ou seja, estamos a falar de uma infraestrutura mesmo nova. Muito recente. Demora tempo, demorou algum tempo a ser construída. Apesar da grande juventude do empreendimento, a taxa de adesão, ou seja, a área que já está efetivamente a regar relativamente à área infraestruturada já é de 60%. Para ter uma ideia, estes níveis de adesão ao regadio público em Portugal, em média, são atingidos ao fim de 20 a 30 anos. Em Alqueva, conseguiu-se num período muito curto de tempo e conseguiu-se fundamentalmente num período em plena crise. Isso aconteceu porquê, João Basto? Aconteceu pelo valor da água. Basicamente, o que acontece é que nós temos no Alentejo um conjunto, e no caso da Alqueva, um conjunto de fatores notáveis do ponto de vista de diferenciação. Temos uma área muito extensa, são cerca de 120 mil hectares infraestruturados, que tem uma diversidade de solos notável, ou seja, há uma capacidade de, com dimensão, temos um território com aptidão para um leque alargado de culturas, temos horas de luz, temos temperatura, temos capacidade técnica, temos agricultores com grande conhecimento e com uma grande capacidade do ponto de vista das técnicas agrícolas, e este círculo virtuoso ficou fechado com a água. Ou seja, com a chegada da água, e mais importante de tudo, não é a água, é a garantia da água. Com a Alqueva, há a garantia de que não faltará água, nem para o abastecimento público, nem para o abastecimento industrial, nem para o setor agrícola, durante 3 anos consecutivos. E este elemento é de um valor inestimável. João, diga. Não, é só para terminar, porque, de alguma forma, é um fator de garantia para quem queira investir na agricultura. Era aí que eu queria chegar. As secas são cíclicas, não é? Como nós vimos no ano passado. Aí que eu queria chegar. Quem tiver, de facto, esta ideia, e hoje estamos a falar do regresso à agricultura, certo, e quem quer, de facto, investir e que não era, digamos, um player neste setor, como é que a EDIA pode ajudar, como é que a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva pode ajudar quem quer também investir neste setor? É só para grandes agricultores? É para pequenos projetos? Deve falar diretamente com a empresa? O que é que deve fazer? Muito bem. Para além de tudo o que o Sr. Engenheiro José Martino referiu no início do programa, no caso específico da Alqueva, para além do círculo virtuoso ter sido fechado com a água, há naturalmente a EDIA, que funciona como uma empresa, um agente local de promoção da rentabilidade do próprio investimento público. Porque nós estamos a falar de investimento público e é a nossa missão contribuir para maximizar a sua rentabilidade. O que é que nós fazemos como empresa? Nós constituímos recentemente um departamento comercial que tem 2 grandes áreas de atuação. A primeira
tem a ver com a captação não só de novos investidores, peço desculpa, e nestes novos investidores, não só portugueses como estrangeiros, mas que de alguma forma possam estar o mais possível relacionados com a agroindústria, porque acreditamos que a sustentabilidade do empreendimento estará de alguma forma salvaguardada com a chegada da agroindústria, por uma série de razões que depois podemos explicitar mais à frente. Esse grupo, essa equipa do nosso departamento comercial também tem um trabalho técnico fundamental, que é trazer novas culturas para a região. Porque o que acontece é que nós, em Alqueva, temos agricultores, temos pequenas parcelas, temos grandes parcelas. O que é uma pequena parcela, João? 5 hectares, temos 5 hectares e temos 1000 hectares. Acontece é que temos que tentar trazer o máximo de culturas que se adaptem às diferentes, não é só dimensão física, mas às diferentes dimensões económicas das parcelas. Por exemplo, uma parcela de 3 hectares é mais do que suficiente, provavelmente, para arrancar um projeto de aromáticas ou uma estufa, mas manifestamente insuficiente. Quando fala de aromáticas, fala de plantas aromáticas. De plantas aromáticas, de ervas aromáticas, muito bem, mas é insuficiente, por exemplo, para milho. Embora já haja tecnologia que permita aproveitar o milho em pequenas propriedades, mas manifestamente está abaixo do limiar de rentabilidade. E nós temos que oferecer aos agricultores que já estão na região o leque mais alargado de opções para que eles possam escolher, dentro daquilo que o Sr. Engenheiro Martino falou há pouco, até do ponto de vista daquilo que eles pretendem ser como agricultores. Esta é uma parte do nosso trabalho. E, digamos assim, também há aqui uma ajuda não só em termos da configuração das próprias plantações, mas em termos de desenho do modelo de negócio. Exatamente, nós trabalhamos nisso. Aliás, temos assinado um conjunto de protocolos com a banca, uma vez que há da parte da banca também um reconhecimento do interesse que existe pela informação existente na EDIA, no próprio suporte à análise de alguns investimentos que venham para a região. Mas, só para terminar, temos a captação de investidores e de novas culturas para a região, e temos do outro lado um trabalho que é muito importante, que é um trabalho que fazemos no terreno, que é o seguinte: nós temos uma taxa de adesão de 60%, como referi há pouco, mas temos todos os outros 40%. Sobre os 60% sabemos tudo, porque os agricultores inscrevem-se e nós temos uma relação diária na prestação de serviço, no fornecimento de água, mas pouco sabíamos sobre os restantes 40%. E o que nós fizemos foi alocar parte desse departamento para falar com todos os proprietários que não estão a usar a água e tentar perceber o que é que pretendem fazer. Querem vender, querem arrendar ou querem fazer uma parceria quando confrontados com um projeto de investimento. Nós tínhamos que fazer um trabalho sobre cerca de 20.000 hectares. Desde 1 de maio até hoje já cobrimos cerca de 11.000 hectares. Já falámos com 743 proprietários. Então é uma base de informação extraordinariamente importante. E porquê que esta informação é muito importante? Porque agora, pegando como é que estas duas partes depois funcionam em conjunto. Quando temos um investidor, vou dar um exemplo muito concreto e muito recente, foi a PepsiCo. A PepsiCo foi perguntar à EDIA, por intermédio da Torriba, que é uma organização de produtores do Ribatejo, sobre o potencial do desenvolvimento da cultura do amendoim no perímetro de rega de Alqueva. Nós nunca tínhamos, obviamente, pensado no amendoim. Mas temos um instrumento, temos um software, por acaso foi desenvolvido em conjunto com a EDIA, digo por acaso porque foi com o Instituto Superior de Agronomia, que nos permite, para a totalidade do território, saber qual é que é a aptidão, qual é que é o território com aptidão para aquela cultura, e não só para a produção de amendoim genericamente, para qualquer variedade concreta que, neste caso, a PepsiCo nos apresentou. Nós só temos que saber quais é que são as restrições específicas para aquela cultura. Nós fazemos correr essa informação num software e temos um mapa onde estão identificadas e localizadas as zonas de elevada aptidão. Mas fazemos ao investidor uma segunda pergunta, que é: que modelo de negócio é que o senhor pretende estabelecer na região? Quer comprar, quer arrendar ou quer fazer uma parceria? No caso da PepsiCo, eu queria fazer uma parceria. O que é que nós fazemos? Chegar a quem... Nós vamos olhar para a zona com elevada aptidão, fazemos um zoom sobre esse território e vamos ver, dentro dos agricultores que estão em território com elevada aptidão para essa cultura em específico, aqueles que já estão dispostos a enverdar por aquele modelo de negócio. O que é que acontece? Quando o investidor chega ao território, seja ele grande, ou fazemos isto para a Pepsi, ou para qualquer empresa, para qualquer agricultor, mas quando chega ao território, este investidor já só vai conhecer logo os agricultores que estão situados em territórios de elevada aptidão para aquela cultura em específico e que estão disponíveis para o modelo de negócio que ele pretende desenvolver. Nós fazemos isto
de graça. E para ter uma ideia, nós não sabíamos nada de amendoim, mas desde o dia que a PepsiCo nos contactou até que os técnicos americanos estiveram no terreno a falar com os agricultores, foi menos de 2 semanas. Muito bem, fica essa informação também extraordinariamente valiosa para quem faz negócio. José Martino, eu gostava de falar, gostava de discutir esta questão do Alqueva e do EDIA, porque eu sou uma pessoa do Norte e normalmente, quando se põe regionalismos, a malta do Norte normalmente não gosta que se gaste dinheiro no Alentejo, aquelas questões. Eu, pelo contrário, acho que o dinheiro gasto no Alqueva, que é um dinheiro bem gasto, e acho que se deveria tirar partido do que lá está. Acho que o país precisa de lá colocar mais dinheiro. Porque o que eu vejo é que a EDIA está a fazer este trabalho, mas temos de ver que o país já lá gastou 2.500 milhões de euros. Que rentabilidade é que vai tirar disto? Isto é, nós temos 120 mil hectares potencialmente regáveis. O que se está a regar hoje é uma percentagem relativamente pequena destes 120 mil hectares. E, portanto, cote como positivo o que o Sr. Engenheiro João Basto aqui disse do que estão a fazer para ampliar, mas, na minha opinião, é preciso colocar lá mais uns milhões para criar um método que se possa pegar no dinheiro que lá foi gasto e que ele possa produzir para o país. Eu posso só interromper. Ainda bem que toca nesse tema, porque quando nós tomámos posse, essa foi uma preocupação de imediato, que nós tivemos de imediato, que foi, nós temos esta missão de liderar a EDIA nos próximos 3 anos, estamos numa situação reconhecida de recursos, em que os recursos são escassos, sempre foram, mas obviamente é mais visível essa questão nos dias que correm, valerá a pena nós continuarmos a investir em Alqueva, porque já estão investidos 2.000 milhões, ainda faltam só 20%, mas esses 20% ainda são 500 milhões, dos quais 70 milhões do Orçamento de Estado. Vale a pena continuar o país, na sua globalidade, a investir no Alqueva. E as contas muito simples que nós fizemos levaram-nos à conclusão de que, por cada euro do Orçamento de Estado investido no empreendimento de multiplos de Alqueva, o retorno para o país é de 4,45 €. Ou seja, e não vale a pena. Respondem diretamente à sua questão. E já agora, dizendo que estes 4,45 € é um valor que, mesmo que possa estar relativamente sobrevalorizado nas várias componentes que para ele contribuem, nós estamos perfeitamente à vontade, porque há muitas que estão de fora. Nestes 4,45 está o impacto na conversão sequeiro-regadio, está o impacto nos aumentos dos impostos gerados fruto do aumento da atividade económica, está a mais-valia energética, nós temos uma central hidroelétrica da qual recebemos uma concessão da EDP, só isto. Está a estimativa da nossa venda simples de água na zona industrial de Sines e está o impacto no emprego. Não está o impacto no aumento das exportações, não está o impacto na diminuição das importações, não está o impacto, na criação de uma barreira verde crítica e fundamental para minimizar o impacto negativo das alterações climáticas e, fundamentalmente, o valor que é termos uma reserva de 4.000 milhões de metros cúbicos de água que permite garantir água às populações, como nós tivemos a garantir no último ano a todas as grandes cidades do Baixo Alentejo. Quando essa água é precisa. João, nós temos praticamente 10 minutos e daqui a abordar algumas questões, mas diga, José Martins. Eu gostava, portanto, não interrompi e, portanto, queria fazer a minha análise. Isto é, a EDIA deve de médio e longo prazo 550 milhões de euros. Tenho um endividamento corrente de curto prazo e o que me parece é que terá algumas dificuldades de financiamento e, portanto, o que é que acontece? Uma coisa é fazer obras e o grande problema, e discuto isto aqui, porque tem de ser discutido do ponto de vista de investimento público e investimento público na agricultura, que é, gastam-se 2.500 milhões de euros, mas os 2.500 milhões de euros, a grande percentagem são infraestruturas. E estas infraestruturas, o país e a União Europeia colocaram lá recursos e, portanto, isto tem que gerar. E para gerar tem que se ocupar as terras, tem que haver uma metodologia para convencer os proprietários ou a investir no regadio ou a ceder as terras vendendo-as ou arrendando-as para esse efeito. E, portanto, o aspecto que é importante é que, eventualmente, se calhar é preciso meter aqui mais algum dinheiro para se colocar a região e a área a produzir. E isto é que é crucial, porque o país, reparem todos, estamos com o aumento de impostos, é que todas estas contas têm que ser repercutidas em atividade. O país precisa de melhorar 3.000 milhões de euros
na sua balança e precisa mais do que isso, precisa de exportar para gerar riqueza, para pagarmos o que devemos e para sairmos deste caminho. E a agricultura, e falo no Alqueva, porque o Alqueva é uma obra emblemática, e, portanto, não podemos colocar recursos, temos de colocar os recursos e pensar como é que eles vão ser rentabilizados. Era esse o último ponto que queria abordar nesta Comissão Executiva, tem que ver com quais são os setores onde nós temos mais vantagens competitivas, José Martino. Onde nós temos mais vantagens competitivas, portanto, já falei sobre isso, portanto, hortofrutícolas, olival, vinho, produtos de qualidade. Mas onde nós somos competitivos, na minha opinião, é onde tivermos empresários competentes. Eu analiso e conheço pessoas, mesmo nestas áreas, vejo empresários que perdem dinheiro. Isto tem a ver com o perfil do empresário. O empresário que é rigoroso, organizado, que sabe para onde é que vai, ganha dinheiro nas suas atividades. Mesmo em atividades que, do ponto de vista competitivo e de condições, são mais difíceis, mesmo nessas ganha dinheiro. Mesmo nas que são mais fáceis, se este tipo de empresário lá estiver é limitado. Eu falo neste aspecto porque há outro ponto que a mim me preocupa. E preocupa-me que é o seguinte. O país e a Europa colocam em Portugal, na sua agricultura, pelo menos 1.000 milhões de euros por ano. E estes 1.000 milhões de euros por ano têm que ter melhores resultados. E para ter melhores resultados é preciso método, ou seja, onde é que se vai gastar o dinheiro, sobretudo no seu aspecto qualitativo, na escala, na competência, por aí fora. O aspecto de financiamento, vejo que a banca tem 1.500 milhões de euros para a agricultura e bem, portanto, tem que ajustar o prazo e o custo do dinheiro, mas sobretudo um outro aspecto que a mim me preocupa muito, que é a questão da formação profissional, que é a questão de ganhar competências, que é, gasta-se muito dinheiro no POPH e no PRODER. O que é o POPH, engenheiro José Martino? O PRODER penso que mais ou menos sabemos. É um programa europeu, portanto, que apoia a formação profissional. O que acontece? Este dinheiro colocado na melhoria das competências dos portugueses tem que ser eficiente e eficaz. Isto é, tem que se com o mesmo dinheiro gastá-lo bem, fazer bem, mas sobretudo numa lógica de criar competências para criar negócio. Repare, muitas vezes temos empresários que até são bons empresários, mas depois faltam capatazes, depois faltam operadores especializados. E, no entanto, temos praticamente 1 milhão de desempregados, ou seja, temos aqui uma realidade... É preciso reconverter muita gente que saiu da agricultura nos últimos anos também, nas últimas décadas. Sim, e é preciso sobretudo ter a mão de obra com as competências técnicas necessárias para esta atividade, porque isto é muito giro, nós temos que exportar, nós temos que fazer, mas para fazermos isso, temos que o fazer bem, temos que ter bons planos de negócios, bons empresários e bons recursos humanos. E o que é espantoso é que Portugal é como uma família que está com problemas financeiros, mas não é por falta de dinheiro, é por falta de cabeça a gerir o dinheiro. E isto é que tem que mudar. Esta realidade que hoje temos em Portugal, da crise económica e financeira, tem que nos fazer refletir sobre isto. Utilizar melhor os recursos. Utilizar bem os recursos, ou seja, repara, fico satisfeito quando o engenheiro João Basto faz as contas e diz que por cada euro tem um efeito multiplicador. Agora, é preciso à frente, é ter um método para ir verificar se este efeito se concretizou ou não. Porque fazemos os soundbites, dizemos, nós fazemos isto, fazemos aquilo, e depois falta aquela coisa que em Portugal, que é fazer o teste do algodão. Como é que se comprova isso? Meteu-se lá o dinheiro, onde é que estão os resultados? Isso é um trabalho também para a comunidade científica, fazer aquilo que é chegar a conhecimento. Mas a pergunta que lhe gostava de colocar, professor, tem a ver, e a última pergunta, que estamos basicamente a chegar ao final do nosso tempo, tem a ver com o seguinte: sendo eu um agricultor que estou num determinado setor, pretendo aumentar a competitividade, um setor qualquer, frutos vermelhos, plantas aromáticas, seja o que for, eu posso contratualizar com o Instituto Superior de Agronomia esse trabalho de parceria para que esse conhecimento possa ser integrado na minha empresa? É algo que o Instituto Superior de Agronomia está disposto a fazer? O Instituto Superior de Agronomia faz e responde a esse nível, quase com uma relação de prestação de serviços à sociedade, diversíssimos pedidos que lhe chegam por parte de organizações, de empresários de per si. Portanto, a resposta é sim, com maior ou menor sucesso, mas tem feito e tem crescido nessa relação, como lhe disse há pouco, que não tem a ver com investigação propriamente dito.
Portanto, tem a ver com, de alguma forma, alguma transferência de conhecimento direta ou para empresas ou para grupos de empresas, associações de agricultores, organizações de produtores. Eu queria dizer só aqui duas coisas, se me permitisse, muito rápidas, tendo ouvido aquilo que aqui foi dito até agora. Quando falou há pouco de vantagens competitivas e agora falou em aumentar a competitividade, eu penso que cada vez mais, aliás, o passado recente, os últimos anos, comprova-nos isso. Aliás, ouvi com graça uma vez uma pessoa dizer: Deus nos livre de sermos considerados um setor estratégico. Porque aquilo, pelo Estado, quer dizer, quando o Estado diz que isto é estratégico, estamos todos mal. É caricaturar. O que isto significa é que a questão da competitividade e do sucesso no negócio não é setorial, é das empresas. E, portanto, nós podemos e apelidamos de setores não competitivos certos setores onde depois temos casos de sucesso. Players muito competitivos. E ao contrário, falamos de setores onde somos muito competitivos e temos vantagens comparativas evidentes e depois temos casos de insucesso. Portanto, eu penso que do ponto de vista da política de desenvolvimento da agricultura, devemos abster-nos, ou deve quem de direito abster-se de dizer o que é ou não é importante do ponto de vista da atividade económica. Quem sabe disso são os empresários. Deve sim preocupar-se em perceber quais são os fatores que permitem transversalmente a esta atividade que partilha dois recursos essencialmente, o solo e a água, quais são, de facto, as intervenções que têm que ser feitas para que estes recursos possam ser usados de forma competitiva. E aí digo-lhe, termino, a água, sem dúvida nenhuma. Não há melhor investimento em Portugal na agricultura, quando digo agricultura, utilização, do que captação, armazenamento e gestão da água. É um problema, é um recurso escasso, à conta disso muito se diz não devemos mexer, não se deve captar. Estou completamente contra. Nós só podemos gerir a água enquanto recurso valiosíssimo que é, captando, armazenando e gerindo. Se não fizermos isso, a agricultura de Portugal terá seríssimas dificuldades. Francisco Gomes da Silva, João Bastos, José Martino, foi um prazer recebê-los nesta Comissão Executiva. Desejo-vos também um bom ano 2013 e um bom ano também para a nossa agricultura. Fica por aqui a Comissão Executiva. Hoje falámos do regresso à agricultura em Portugal. Aproveite este dia.